Olá a todas e todos. Estaremos dando início ao nosso quarto painel do nosso programa Bahia no Clima, preparando os municípios. Hoje nós temos novamente um painel duplo e vamos falar sobre as ameaças a que a Bahia está sujeita, trazendo dois extremos climáticos de relevância para o nosso estado. E, para isso, nós trouxemos dois pesquisadores de universidades baianas, o professor José Landim, que falará sobre elevação do nível do mar, e o professor Washington Rocha, que vai falar sobre riscos de desertificação na Bahia. Agradecemos as lideranças e integrantes dos GTs, dos municípios parceiros, bem como toda a audiência presente. Tivemos novamente hoje um problema técnico com o YouTube, mas, como disse Virgílio inicialmente, posteriormente nós estaremos colocando o vídeo no YouTube para vocês. Eu sou Letícia Moura e, junto com o idealizador do projeto Virgílio Machado, estou coordenadora do Bahia no Clima. Pedimos que vocês permaneçam com os microfones e com as câmeras desligadas, para que o nosso evento tecnicamente seja melhor transmitido. E quem quiser fazer pergunta, solicitamos que coloque a palavra pergunta inicialmente e elas serão feitas ao final. Posteriormente, passaremos o link do formulário de presença para quem quiser o certificado e que tenhamos todos e todas um excelente evento. Passo agora a palavra para a Virgília. Diante da vulnerabilidade do Nordeste, portanto da Bahia, nós precisamos pensar não só na mitigação, ou seja, na redução drástica das emissões dos gases de efeito estufa, dar a nossa contribuição estadual e regional para que se mitigue, suavize os efeitos das mudanças climáticas, mas também, sobretudo por ser uma região extremamente vulnerável, e a Bahia muito vulnerável às mudanças climáticas, nós devemos ter uma atenção especial, especialíssima à adaptação. Países ricos, territórios ricos, vão ter uma facilidade na adaptação muito maior do que a Bahia, muito maior que o interior da Bahia, muito maior que os pequenos municípios da Bahia. A gente vem dizendo que, mesmo num Brasil extremamente vulnerável às mudanças climáticas, as capitais brasileiras tendem a canalizar uma grande parte dos recursos financeiros, recursos técnicos, recursos científicos, recursos políticos, etc. Então, o Bahia no Clima é uma contribuição, com o seu devido recorte, obviamente, dentro das nossas possibilidades do momento, de contribuir no interior da Bahia, os municípios que neste momento não estão na mesa de negociação do financiamento climático. O Bahia no Clima também a gente entende como uma forma de criar maiores possibilidades para se buscar financiamento climático, assim como se criar uma argumentação dentro da tomada de decisão, da importância também de usar o próprio recurso, o recurso regular do município, para aplicar em ações de adaptação, até porque muitas ações de adaptação já estão na agenda dos países, dos municípios, etc., em desenvolvimento, sobre a necessidade de melhorar a qualidade de vida, de se criar sociedades mais justas, etc. Mudanças climáticas reforçam essa pauta, portanto, ações de adaptação também são ações que vão ao encontro de pautas antigas e necessárias. Nesta edição de 2022, ainda que a gente tenha uma agenda de interesse comum aos mais de 400 municípios da Bahia, nós selecionamos 10 municípios para que, após essa etapa de palestras, mais uma vez, de interesse comum, nós
a gente fará um evento de mudanças climáticas no contexto local de cada um desses 10 municípios, né? Com a ideia de que em novas edições a gente possa ir para outros territórios também. Mas para a edição de 2022, nós selecionamos os municípios de Ilhéus, Itabuna, Aracatu, Barra da Estiva, Iramaia, Itaberaba, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Conde e Camaçari. Então, nós estamos muito felizes com a participação expressiva desses municípios, né, de seus gestores, né, das secretarias, que estão, né, nessa troca de conhecimento, né, com a ideia de ganhar uma formação, ter contato com pesquisadores, técnicos, com organizações, tanto organizações públicas como organizações não governamentais, ONGs, etc., para que possam ganhar mais robustez nessa pauta e possam caminhar com seus planos e as suas ações de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Eu vou passar para a Letícia para que a gente possa rapidamente entrar nas duas palestras, lembrando que as palestras de hoje, né, são temas importantíssimos para a Bahia. O tema da elevação do nível do mar e da erosão costeira. A Bahia tem a maior costa do Brasil, então é um tema que a gente precisa estar atentos e a gente precisa atuar nesse tema. O professor Landim vai dizer por quê, né, a importância desse tema, por que a Bahia precisa estar atenta a este tema. Os municípios litorâneos que estão nesse programa dessa edição de 2022, eu espero que aproveitem bastante essa palestra. E, na sequência, a gente vem com uma palestra sobre riscos de desertificação, que aí eu garanto que é um tema que interessa absolutamente todos os municípios da Bahia, inclusive os municípios litorâneos. O professor Washington vai estar falando um pouco para sobre isso. Eu estou passando a palavra para a Letícia para que ela possa apresentar o nosso palestrante para iniciar essa mesa. Mais uma vez, muito obrigado a presença de todas e todos. A gente agradece imensamente a participação. O professor José Maria Landim Domingues, que vai falar para a gente sobre a elevação do nível do mar, é professor titular em Geologia Costeira e Sedimentar da Universidade Federal da Bahia e coordena o INCT Ambitropic, Ambientes Marinhos Tropicais. Atua nas áreas de oceanografia, geologia e geofísica marinha e geologia costeira. Graduado em Geologia pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Geologia, com área de concentração em Sedimentologia, também pela UFBA. Concluiu seu doutorado em Geologia e Geofísica Marinha pela Rosenthal School of Marine and Atmospheric Science da Universidade de Miami em 1987. Seus principais interesses em pesquisa são origem e evolução da zona costeira e plataforma continental, variações do nível do mar, dinâmica costeira, sedimentação marinha, erosão costeira e sedimentação deltaica. Professor José Landim, é com o senhor. Agradecemos imensamente a sua participação. Pode começar no momento que estiver preparado. Landim, você é co-anfitrião, tá? Então você tem aí tá com todos os comandos. Certo, então, bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui, né? E agradecer o convite também formulado para participar desse evento. E, sem mais delongas, vamos agora compartilhar a minha tela. Chegou aqui já, tá? Pronto, beleza, então. Acho que você está só ajeitando a tela aí, né? Pronto. Maravilha. Agora tudo bem, né? Joia, maravilha.
Essa barra lateral, Virgílio, com os participantes, vocês conseguem ver aí? Não, né? Não, que eu acho que agora você... Você só está vendo a tela da minha apresentação. Beleza. Exato. Certo. Então, olha, eu montei essa apresentação aqui, pedido de Virgílio, sobre a subida do nível do mar e erosão costeira. Quer dizer, os impactos dessa subida do nível do mar, não só subida do nível do mar, mas também da mudança climática. Bom, para a gente começar essa conversa, né, tem várias pessoas aqui pedindo para serem admitidas, né, Virgílio? Eu não sei se é porque tranquilo. Fica tranquilo, Landim, que a gente está admitindo, tá? Estão chegando aqui. Tá certo. Então, como a gente vive numa atmosfera rica em oxigênio, né, e como a vida no planeta Terra é baseada no carbono, tão logo apareça uma espécie suficientemente sofisticada e que consiga domesticar o fogo, né? Isso vai implicar, inicialmente, na queima de biomassa como fonte de energia, e depois, à medida que se descobrirem os combustíveis fósseis, né? Aqueles que ocorrem mais na superfície, como as exudações naturais de petróleo, o carvão, a queima desses combustíveis fósseis, né, resulta num processo de industrialização e, fatalmente, o homem, ou essa espécie mais complexa, vai ter um impacto no ciclo do carbono. Então, a emissão de CO2 é uma espécie de subproduto indesejado do metabolismo humano, certo? Bom, a quantidade de CO2 que o homem já emitiu na atmosfera, né, vocês podem ter uma ideia aqui olhando esse gráfico. Deixa eu deletar aqui. Vocês podem ter uma ideia aqui olhando esse gráfico. Isso são concentrações de CO2 na atmosfera medidas em testemunhos de gelo, começando em 800 mil anos atrás até o presente. E a gente vê nessa curva que, ao longo de 800 mil anos, a quantidade de CO2 na atmosfera ela não ultrapassou 270 ppm. No entanto, hoje em dia, principalmente a partir do início do século passado, né, essa concentração de CO2 na atmosfera aumentou em mais de 50%. Então, no ano de 2020, essa concentração já era 412 ppm. Lembrando, durante 800 mil anos, a concentração máxima de CO2 na atmosfera foi em torno de 270 ppm. Então, esse aumento em 50% na quantidade de CO2 na atmosfera é devido exclusivamente à atividade humana, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Para vocês terem ideia, 1 ppm de CO2 no ar ele tem uma massa de 7,74 bilhões de toneladas. Então, cada ppm de CO2 que aumenta na atmosfera é como se eu colocasse 7,74 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. É um volume que, às vezes, desafia a nossa imaginação, né? E o CO2 é um gás de estufa muito importante, porque, se você pegar nessa imagem aqui, eu tenho a Terra e a Lua, os dois corpos celestes estão distantes, estão à mesma distância do Sol, no entanto, a temperatura média da Terra é mais 15 graus e a temperatura da Lua menos 15 graus. Deveriam ser a mesma temperatura. Essa diferença de 30 graus na temperatura média do planeta é devido à presença de uma atmosfera que tem um gás de estufa CO2 e também de um oceano. Tá? Então, por aí vocês têm uma ideia da importância do CO2 na regulação da temperatura do planeta. Nós sabemos que o planeta está aquecendo. Por quê?
porque medidas instrumentais, né, mostram que a Terra está emitindo menos energia do que recebe do Sol. Se a Terra tivesse em equilíbrio radioativo, não tivesse aquecendo nem esfriando, a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol seria emitida de volta. Mas, na realidade, a Terra hoje está emitindo menos energia do que recebe do Sol, porque eu tenho uma parte da minha energia que fica presa na atmosfera justamente por causa do aumento na concentração de gás de estufa. Para vocês terem uma ideia também da magnitude dessa energia que fica retida na atmosfera, isso equivale a detonar 4 bombas atômicas de Hiroshima por segundo, todos os dias do ano. Então, são números que desafiam nossa imaginação. Como consequência desse aumento do CO2 na atmosfera, eu estou tendo um aquecimento do planeta. E esse aquecimento do planeta e essa quantidade de CO2 tem várias implicações e repercussões na zona costeira. A primeira delas, subida do nível do mar, porque se eu aqueço o planeta, a porção mais superior dos oceanos se expande com o aumento da temperatura, causa subida do nível do mar, as geleiras derretem, as grandes lençóis de gelo também começam a derreter. Então, a subida do nível do mar, ela causa vários impactos, como inundação de áreas baixas, exacerbação da erosão costeira, que já existe, salinização de águas superficiais subterrâneas, aumento do risco para edificações e para a infraestrutura. O aquecimento aumenta os episódios de floração de algas, que têm impacto direto sobre os recifes de coral, que são muito sensíveis ao aumento de temperatura. O aquecimento também provoca alteração do clima, porque muda os padrões de vento e precipitação. Algumas bacias hidrográficas passam a chover menos, muda o clima de ondas no oceano, ou seja, de onde as ondas vêm e como elas se propagam. Altera a descarga fluvial, porque altera o padrão de precipitação, e aumenta a frequência de eventos extremos, como tempestades. Além desse efeito do CO2 no aquecimento do planeta, a dissolução do CO2 no oceano modifica a química da água oceânica, causando acidificação, ou seja, uma diminuição do pH das águas dos oceanos, que tem impactos diretos sobre os recifes de coral e sobre a vida marinha. Eu, devido à limitação de tempo, eu vou falar apenas rapidamente desses 3 pontos: inundação de áreas baixas e exacerbação da erosão costeira e aumento de frequência de gases de eventos extremos. Isso aqui é uma curva que mostra previsões de subida do nível do mar até o final do século, a depender do cenário de emissão de CO2, que varia desde 18 centímetros até 2 metros. Muito provavelmente, a subida do nível do mar até o final do século ela deve ficar aí em torno de 50 centímetros e 1 metro. Parece pouco, mas isso pode causar, combinado, por exemplo, com outros aspectos, como alteração do padrão de precipitação e aumento de frequência de eventos extremos, em danos materiais para os municípios costeiros, que é o foco aqui dessa apresentação. Eu tentei fazer uma simulação aqui do que ocorreria na costa da Bahia, com sucessivos incrementos do nível do mar. Então, esse é um mapa que mostra uma imagem que mostra a elevação do terreno e na situação atual. Se eu subir o nível do mar de 1 metro, vocês quase não veem muita coisa acontecendo. Eu vou voltar aqui. Aparecem apenas uns tons de azul aqui nesses vales no sul da Bahia, na planície de Belmonte, na Bahia de Todos os Santos, porque, devido à escala dessa imagem, são modificações, às vezes, que quase a gente não consegue ver nessa escala. Se eu agora subir 6 metros no nível do mar, que foi o que aconteceu há 120 mil anos, praticamente todas as planícies costeiras do estado desaparecem. Observe que aqui em Belmonte ficou tudo azul, que em Caravelas também,
a Baía de Camamu, né? A região lá de Conde tem uma grande região rebaixada, e todos esses vales aqui, desses municípios costeiros do estado, seriam inundados pelo mar. Aqui, para vocês terem uma ideia, e aqui, se eu subir o nível do mar 66 metros, quer dizer, se eu derreter, é uma curiosidade apenas, derreter todo o gelo que existe no planeta, o nível do mar subiria 66 metros, então a zona costeira do estado ficaria toda embaixo d'água. 66 metros, para isso ocorrer, isso demoraria alguns milhares de anos. Da mesma maneira que uma subida de 5, 6 metros acima do nível do mar demoraria alguns séculos, né, para elas ocorrerem, mantendo-se as tendências de aquecimento. Então, a gente pode trabalhar nesse cenário de em torno de 50 centímetros no metro. Aí vem a preocupação, né, porque a temperatura média do planeta já subiu mais de 1 grau, 1,13 graus, mais ou menos, e a última vez que a temperatura média do planeta ficou entre 1 e 2 graus acima da atual foi há 120 mil anos atrás, que a gente chama de estágio isotópico marinho 5E. Aqui são depósitos de praia do estágio isotópico marinho 5E, vejam que eles são mais altos que os depósitos de praia atuais, e nessa época, 120 mil anos atrás, o nível do mar esteve quase 8 metros acima do atual. Então, existe um potencial que, se a temperatura do planeta média alcançar 2 metros, que o nível do mar possa chegar até a 6, 8 metros acima do nível do mar, obviamente, após alguns séculos, né? Mas é uma realidade que a gente tem, não sendo alarmista, uma realidade que a gente tem que contemplar se a gente olhar um horizonte temporal mais dilatado. Se agora a gente der um zoom na nossa zona costeira, aí a Baía de Camamu, né? Todas essas áreas pintadas em verde, em azul, desculpe, são as áreas mais baixas da zona costeira. Então, todas essas áreas elas são vulneráveis à subida do nível do mar, mesmo nessa escala de 50 centímetros a 1 metro, né? Então, é relativamente fácil a gente identificar as áreas vulneráveis, né? Basta a gente pegar um modelo numérico de elevação como esse e questionar esse modelo numérico, o que aconteceria se o nível do mar subisse 1, 2 metros, né? E a gente tem uma ideia, vamos dizer, rápida de quais seriam as áreas vulneráveis na nossa zona costeira. Então, obviamente, todas as áreas que foram construídas nos últimos 5 mil anos, com o nível do mar mais ou menos estável, seriam as áreas mais vulneráveis a essa subida futura do nível do mar. Quando a gente pega agora uma subida de meio metro, 1 metro, e acrescenta aí um aumento na frequência de eventos extremos, aí a gente começa a entender que essa subida do nível do mar de meio metro, 1 metro, não é uma coisa que possa ser ignorada. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é o Arembepe, o rio Capivara passando aqui atrás. E se a gente olhar a duna frontal ao longo da linha de costa aqui de Arembepe, o que é comum, por exemplo, em todo o litoral norte da Bahia, que tem uma duna frontal elevada, às vezes a gente encontra interrupções nessa duna frontal, sem coqueiro, certo? Como a gente está vendo aqui nessa foto. E no ano 2017, as ondas romperam um evento extremo. 2017 foi um ano que teve muitas ondas muito acima, com altura muito acima do normal. Foi rompido aqui nesse trecho a duna frontal, né? Seccionando o rio Capivara, praticamente represando o rio Capivara, né? Causando inundação aqui na planície, inundação do rio. Mas como essa área aqui na retaguarda não tem nenhuma ocupação, isso passa despercebido. Então, isso aqui é uma imagem do rompimento da duna frontal lá em Arembepe, nesses eventos extremos de 2017. Então, a duna frontal de 6 metros de altura foi rompida pela ação das ondas, seccionando o rio Capivara. Então, esse tipo de risco ele pode acontecer ao longo de toda a costa, mesmo em locais onde essa duna frontal é tão elevada como o caso do litoral norte da Bahia.
Um outro aspecto também que preocupa, que talvez essa subida do nível do mar ela cause uma preocupação maior, é que mesmo a subida de 50 centímetros, ela vai exacerbar a erosão costeira. É preciso que a gente chame a atenção que a erosão costeira, o recuo erosivo da linha de costa, não destrói a praia recreativa. Ela apenas se desloca de local. Então, vocês estão vendo aqui que tem um coqueiro, aqui é no município de Canavieiras, é um coqueiro, e o recuo erosivo simplesmente deslocou a praia que existia aqui, onde o coqueiro estava localizado, para uma posição mais interna, mas ela continua a existir. Então, havendo espaço, a praia vai se deslocar para uma posição mais interna, se não tiver nenhuma obra de engenharia que impeça esse deslocamento, né? Mas eu vou ter um recuo, uma perda de área na zona costeira. Então, em 2018, o MMA, Ministério do Meio Ambiente, publicou esse livro chamado Panorama da Erosão Costeira no Brasil, onde é feito um diagnóstico da erosão costeira ao longo de toda a linha de costa brasileira, e nós tivemos a oportunidade de fazer essa avaliação para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba, né? Então, eu vou mostrar apenas 2 casos, né, que dizem respeito principalmente à erosão no estado da Bahia. Nesse trabalho, que está disponível aí na internet, toda a linha de costa do estado da Bahia ela está seccionada, como vocês estão vendo aí nesse exemplo, para a região da Baía de Camamuti, em Areboipeba, e cada segmento de linha de costa está classificado de acordo com o seu comportamento. Então, isso é uma ferramenta de gestão importantíssima para os municípios costeiros, pegar esse mapa aí e já ter uma ideia de uma avaliação nessa escala, vamos dizer, regional, de quais são os trechos dos seus municípios, de linha de costa dos seus municípios, que seriam mais vulneráveis a esses processos de erosão, tá? Eu vou aqui detalhar rapidamente a erosão causada na embocadura de rios, principalmente os deltas fluviais e os deltas de maré, que é onde se concentra a maior parte da erosão que a gente tem na costa da Bahia. Então, um delta fluvial é resultado do embate entre a ação das ondas, no caso aqui da Bahia, e o aporte de sedimento. Então, o rio, durante uma cheia, joga sedimento e, no período interveniente de menores cheias, as ondas vêm e retrabalham esse sedimento, né? E quando a gente olha uma imagem como essa daqui, né, essas linhas vermelhas representam períodos de retrabalhamento do sedimento. Então, se o rio fraquejar um pouquinho, as ondas vão retrabalhar o sedimento, distribuir na lateral, né? E isso vai causar erosão severa na linha de costa. Então, embocaduras fluviais são áreas de risco extremo de preocupação, porque qualquer variação na vazão do rio vai causar, vai desencadear um processo de erosão severa. Um dos casos emblemáticos que tem aqui é o do Rio São Francisco. Observem a foz do rio, né? Nos últimos 20, 30 anos, o que está acontecendo na embocadura do rio, né? Essa erosão severa, que inclusive terminou por destruir esse povoado do Cabeço, esse farol aqui, ele foi colocado na foz de São Francisco no final do século XIX. Então, agora, em 98, a Vila do Cabeço foi completamente destruída, e o farol aqui, olha, está quase 1 quilômetro dentro do mar. Tá? Aqui a linha de costa, a região em vermelho, é a região onde teve mais erosão, a linha de costa aqui é quase 1 quilômetro, e esse sedimento está sendo redistribuído para a lateral, principalmente aqui na região sudoeste. O que causou essa erosão? O que causou essa erosão foi a redução na chuva na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, nas últimas décadas, houve uma redução de quase 30% da chuva na bacia do São Francisco, o que já é um efeito da mudança climática em curso. Então, o que esse gráfico mostra é, em azul, a precipitação média mensal na bacia hidrográfica do São Francisco e, em vermelho, a vazão do Rio São Francisco. Então, você veja que os dois têm uma correspondência muito estreita. Então, foi basicamente essa queda de vazão causada pela redução da precipitação que desencadeou esse processo erosivo. Isso foi exacerbado ainda mais
pelo efeito regulador das grandes barragens na bacia hidrográfica de São Francisco, a exemplo da barragem de Sobradinho. E outro exemplo aqui, o exemplo baiano, é a foz do Rio Jequitinhonha. Se olhar aqui essa imagem, vocês estão vendo que ela está recuando desde mais ou menos o final da década de 90, do século passado, associado também a uma diminuição da chuva na bacia hidrográfica do Rio. Então, esse recuo da linha de costa aqui tem causado danos materiais ao município de Belmonte, aquela infraestrutura de lazer que existia lá perto da praia, e esse sedimento está sendo transportado tanto para sul como para norte, e forçando o deslocamento aqui do canal do Parapuca, do canal do Peso, que chegou até a Barra de Canavieiras. Então, erosão que está ocorrendo na embocadura desses deltas fluviais, isso vai ser exacerbado nas próximas décadas, principalmente levando-se em conta que esses modelos de previsão climática, todos eles preveem uma redução da chuva nas bacias hidrográficas desses rios. Então, a tendência disso é se agravar no futuro. O outro foco de erosão importante na nossa costa é a dinâmica desses deltas de maré. O que é um delta de maré? Um delta de maré é uma acumulação de areia na embocadura de um canal de maré ou de um pequeno rio que tem grandes áreas de manguezal na sua retaguarda. Então, normalmente, por causa da vazão pequena, a entrada desses rios é bloqueada por essa restinga arenosa que cresce e, pouco a pouco, desloca a posição do delta de maré vazante no sentido do transporte, e, ocasionalmente, isso pode ser rompido tanto por um episódio de vazão maior do rio ou por uma ressaca mais forte. Isso desencadeia um processo erosivo que pode causar um grande transtorno e danos materiais para municípios costeiros. Aqui é um exemplo do Rio Itanhaém, em Alcobaça. Vocês estão vendo as idades aqui, das diferentes épocas. Então, esse pontal foi rompido, e a nova embocadura do Rio Itanhaém agora é essa. Isso aconteceu em Prado, aconteceu em vários locais aí na costa. E essa massa de areia da extremidade da restinga acabou se fixando aqui nessa região mais a sul. Então, não existe perda de sedimento, isso é apenas uma redistribuição de sedimento, mas, obviamente, que essas restingas arenosas que bloqueiam esses canais fluviais, esses deltas de maré vazante, esses canais de maré, eles são áreas que não deveriam ser ocupadas de modo algum, porque são áreas, da mesma maneira que as desembocaduras dos deltas fluviais, como São Francisco, Jequitinhonha e outros rios aí na costa do Brasil, são áreas de extrema vulnerabilidade a essas mudanças climáticas. E outro exemplo do delta de maré vazante é aquele que não migra muito, mas que o canal de vazante está sempre mudando. É como se eu, por exemplo, ligasse a torneira de uma mangueira, a mangueira vai para um lado para o outro, fica mudando de um lado para o outro, e com isso causa um desarranjo e mudanças significativas dos dois lados da embocadura desses canais de maré. Aqui um exemplo da Ponta dos Garcês, dá para vocês verem aí, olha, a mobilidade desses bancos arenosos que alternadamente causam erosão na região de Caixa Prego, erosão na Ponta dos Garcês. Então, de novo, isso são áreas que não devem ter nenhum tipo de ocupação. São ser áreas talvez destinadas à unidade de conservação, mas não deveriam ser ocupadas porque isso aí é comprar um problema para mais adiante. E aqui a gente vê a vulnerabilidade e a grande variabilidade associada a essas áreas, aqui na Ponta dos Garcês, essa casinha que existe aqui, indicado por essa seta magenta, em 2003, 2010 se recuperou e agora, mais recentemente, voltou a ser erodida. Então, são áreas de grande variabilidade e essa variabilidade vai aumentar ainda mais porque, com a subida do nível do mar, essas áreas aqui na retaguarda, onde tem os manguezais, eu vou aumentar a inundação dessas áreas, eu vou aumentar o que a gente chama de prisma de maré, o volume de água trocado entre o estuário e o mar aberto, e o aumento do prisma de maré vai aumentar ainda mais a instabilidade associada a esses canais de maré e deltas de maré vazante.
está ilustrado aqui nesse trabalho realizado nos Estados Unidos, né? Onde, nesse gráfico aqui, eu tenho o prisma de maré no eixo vertical, né? E o volume do delta de maré vazante no eixo horizontal. Então, à medida que o nível do mar sobe e vai inundando essa área de manguezal na retaguarda, eu vou aumentando o prisma de maré e isso vai aumentar a fragmentação dessas barreiras arenosas, né? E me vem à mente agora aqui o caso de Canavieiras, o litoral todo norte de Canavieiras seria extremamente suscetível a esse tipo de mudança. Então, isso é um outro exemplo em que a subida do nível do mar vai exacerbar a mobilidade desses canais de maré e desencadear processos erosivos, né? Quando a gente pega toda a costa da Bahia, a gente vê que a principal causa de erosão é essa dinâmica de delta de maré vazante, né? Que vai ser exacerbada pela subida do nível do mar e pelos aumentos na frequência dos eventos extremos. Tá? O que fazer em relação à erosão costeira, né, que vai aumentar e vai ser exacerbada por essa subida do nível do mar? Eu tenho 4 opções. Obras de proteção costeira, duras, engordamento de praia, relocação e faixa de recuo. Dessas 4, a mais barata é a faixa de recuo. Né? Então, obras de proteção duras, caso aqui de Recife, né, onde trechos da orla são protegidos por pedra, né, elas protegem a propriedade, mas eliminam a praia recreativa. Vocês vejam que em frente aqui, onde tem um muro, não tem mais praia recreativa. A praia está molhada o tempo todo ou então desaparece completamente. A outra opção é engordamento de praia. Aqui é no Espírito Santo, o antes e o depois. Então, o engordamento de praia consiste em você pegar a areia de uma área submersa, bombear essa areia e fazer um aterro hidráulico. Né? É uma força bruta. Tá? Aqui é um exemplo de como isso foi feito lá em Jabotão. Esse tipo de obra ele começa a ser feito aqui no Brasil, mas ele é muito caro. Né? Por exemplo, um município costeiro, uma obra como essa que foi feita recentemente no município de Camboriú, custou na faixa de 60, 70 milhões de reais. Né? Então, é força bruta. Você construir uma praia do nada. Pegar areia, jogar, espalhar com o trator. Outra relocação é simplesmente você mudar fisicamente a estrutura construída. Isso não é comum aqui no Brasil. Então, aqui é um caso famoso do Cabo Ateras. O farol aqui estava ameaçado da erosão. Ele foi deslocado para uma posição mais interna, ou então a casa inteira também é deslocada para uma posição mais interna. Tá? Isso aqui é difícil de ser feito no país, porque a maneira como as casas são construídas, de tijolo e tal, impedem que isso seja deslocado facilmente. E, finalmente, a maneira mais barata de lidar com isso são as faixas de recuo. A faixa de recuo consiste em você estabelecer uma faixa a partir da linha de pré-mar, que não será ocupada e que será utilizada para absorver as mudanças futuras na posição da linha de costa devido à subida do nível do mar. A gente já tem algumas provisões de faixa de recuo, como é o caso do terreno de marinha, 33 metros, como é o caso da Constituição da Bahia, que estabelece uma faixa de recuo de 60 metros, mas nada disso foi feito com a preocupação da erosão costeira e a subida do nível do mar futura. Foi feito, por exemplo, na Constituição, para garantir o livre acesso da população às praias, e no caso do terreno de marinha, é um recuo arbitrário, antigo, né? Relacionado a preocupações com a defesa. Tá? Para se estabelecer essas faixas de recuo, a gente não pode estabelecer um valor arbitrário. Isso teria que ser estudado para cada região. E, na proposição dessas faixas de recuo, a gente primeiro precisa entender como foi o comportamento histórico da linha de costa ao longo do tempo. A gente precisa incorporar como a linha de costa vai responder às projeções de subida do nível do mar para os diferentes cenários de emissão. A gente vai ter que incorporar o recuo instantâneo da linha de costa durante os eventos extremos, como aquele que eu mostrei lá para a Arembep, e as alterações no clima de ondas de vento
e até mesmo de precipitação nas bacias hidrográficas. Isso é possível fazer, né? Existem modelos para se fazer isso, entendeu? E é a partir disso aí que a gente poderia, então, o município costeiro, ele estabelecer qual a faixa de recuo que é mais adequado para cada trecho de sua linha de costa. Tá? Isso foi feito em alguns lugares. Aqui, como isso é um evento de curta duração, eu não vou ter tempo de detalhar isso aí, mas tem casos, por exemplo, na Praia do Paiva, em Recife, onde o órgão ambiental exigiu que fosse feito esse tipo de estudo, e foi a partir desse tipo de estudo que estabeleceu a faixa de recuo variável ao longo da linha de costa, contemplando, né, o conhecimento que a gente tem sobre a dinâmica da zona costeira. Então, para concluir, esse é meu último slide, quer dizer, a gente já tem um conhecimento para a costa da Bahia de quais são os trechos que seriam mais sensíveis à erosão costeira, exacerbada com a subida do mar. A gente já tem um conhecimento de quais são as áreas mais baixas que poderiam ser inundadas pelo nível do mar. A gente já tem um conhecimento do que está acontecendo nas bacias hidrográficas dos rios, que vão ter implicação direta na embocadura, né? E é simplesmente usar esse conhecimento, talvez não simplesmente, né, porque é uma coisa complexa, mas é usar esse conhecimento que já existe, mínimo, como ferramenta de gestão dos municípios, né, para se prepararem para essas mudanças desencadeadas pela mudança climática em curso, consequência direta da colocação desses volumes absurdos de CO2 na atmosfera. Então, acho que é basicamente isso aí. Eu não sei se me excedi muito do tempo, mas muito obrigado pela atenção. Que maravilha. Professor, não excedeu, não. Foi na medida, uma palestra muito importante, né? Muitas preocupações aí que vão ser despertadas nos territórios. Acho que isso que é importante, esse é o momento da gente levantar as preocupações, né? E você já traz aí caminhos, né, para que também se dê conta, pelo menos, de boa parte do problema, ou de parte do problema. A gente vai deixar as perguntas para o final, mas a gente pede já ao pessoal que faça as perguntas e coloque ao lado, né, no início, pergunta, 2 pontos, né, para a gente facilitar aqui a organização. Professor, eu vou pedir que você aguarde, a gente vai iniciar a palestra do Washington, e na sequência a gente organiza aqui as perguntas para te passar, tá bom? Washington, eu vou passar para a Letícia, enquanto isso eu vou te colocando como o anfitrião também. Professor Landim, que excelente palestra. Agradecemos por isso. Essa varredura sobre a questão desde o início dessa discussão em relação ao CO2, chegando a fazer essas avaliações locais. Agradecemos bastante, tenho certeza que todos também estão com o mesmo sentimento. Então, vamos agora com o Washington Rocha, que é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, coordenador do MEP Biomas Caatinga e MEP Biomas Árida, diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica também da UFES. É graduado em Geologia pela UFBA, mestrado e doutorado, e tem PhD pela UFBA e pela Geological Survey of Canada. Atua principalmente na área de geotecnologias, sistema de informações geográficas e sensoriamento remoto, desenvolvendo aplicações para metalogenia, geologia regional, meio ambiente, ecologia e saúde. Vem atuando ainda em gestão da inovação tecnológica. Professor, por favor, é com o senhor. Vamos conhecer mais sobre risco de desertificação na Bahia. Bom dia a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite
do Virgílio, né, para participar desse evento, né? O MAP Biomas, né, aqui representado por mim e pelas outras instituições que estão que colaboram, né, tem resultados assim que são muito importantes para serem comunicados, principalmente nesse contato com os representantes dos municípios, né? Observe que aqui a gente está se colocando como MAP Biomas e também nós temos uma participação no INCT Intri, que também é parceiro dessa iniciativa. Bom, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim, já estamos vendo a sua tela já. Ok. Agora eu preciso enxergá-la agora. Só um pouquinho. Perdida aqui nas telas, só um pouquinho. Bom, o tema que a gente vai, enquanto eu encontro a tela, o tema que a gente vai abordar, assim, eu aproveito também para cumprimentar o colega Landim, né, que vem fazendo aí um trabalho belíssimo, né, em relação à zona costeira, né, e a palestra aí do professor Landim, ela, inclusive, já deu alguma base para algumas coisas que vai dar suporte ao que nós vamos abordar nessa palestra, né? Nós nos dedicaremos, então, a falar sobre o fenômeno, né, sobre a ameaça de desertificação no bioma Caatinga, né, e com foco no estado da Bahia, e falaremos também dos sistemas, né, que o MAP Biomas, a UFES, vem desenvolvendo no sentido de monitorar e detectar essas áreas com risco à desertificação. Primeiro, conceitualmente, é importante a gente entender que a desertificação é um processo de degradação da terra, né? Quando nós falamos de desertificação, é natural que muitas pessoas associem isso com os desertos, né? Os desertos como nós conhecemos, né? Em outros países, e fica aquela ideia, será que nós estaremos desenvolvendo um deserto semelhante àquele? Bom, primeiro, o deserto é uma condição climática, um ambiente natural, inclusive, formado por condições climáticas específicas. Quando nós falamos de desertificação, nós estamos falando de um evento relacionado à degradação da terra e que, em regiões como essas, que estão no âmbito de região semiárida, vem a provocar, basicamente, a perda, né, da fertilidade da terra, com consequências para os ecossistemas naturais e com consequências também, todas negativas, também para os sistemas agrícolas, né, explorados, que são fonte de recursos para o homem. Então, a desertificação, além de comprometer os ecossistemas naturais, ela compromete também a produção agrícola e pecuária que gera alimentos, né? Então, a degradação da terra, ela tem essa ameaça tão grande que a Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, criou uma convenção específica para abordar essa ameaça no mundo, que é a Convenção de Combate à Desertificação, ou a COP à Desertificação. Existe um órgão da ONU, né, que se chama UNCCD,
que ele é voltado para ações perante o governo e perante cientistas de todo mundo que possam levantar elementos científicos e ações específicas de governos que busquem identificar essas áreas de risco à degradação e onde o processo de desertificação possa avançar. Dentre as várias iniciativas estão a produção de indicadores biofísicos, que basicamente, né, se chegou à conclusão que 3 indicadores biofísicos eles podem ser monitorados, mapeados, monitorados, e eles já responderiam pelas principais ameaças no mundo todo, né? Que as mudanças, né, o primeiro indicador está relacionado às mudanças no uso e cobertura da terra, a dinâmica da produtividade da terra, se há aumento ou redução de produtividade, e também o estoque de carbono orgânico no solo. Então, o monitoramento desses indicadores ele possibilitaria esse mapeamento dessas áreas com risco de desertificação. Bom, aqui só mostrando a diferença entre a desertificação que nós estamos falando de processo e aquela desertificação natural que está relacionada a mudanças dos padrões climáticos e pode ter causas naturais ou pode estar relacionadas também a causas de mudanças climáticas provocadas pelo homem, como foi citado aí na palestra anterior do Landim. E o crescimento demográfico e a pressão do recurso também provoca um tipo de desertificação com perda de produtividade dos solos. Bom, então nós buscamos nesse órgão das Nações Unidas, o NCCD, o conceito, né, o pressuposto teórico do que nós estamos falando de degradação das terras, incluindo aí os solos, a água, a vegetação, nas regiões áridas, semiáridas, subúmidas, secas, né? Tem uma definição de climaticamente onde são essas áreas, e que são resultantes tanto de variações climáticas quanto de processos antrópicos causados pelas atividades humanas. Esse é o ambiente, né, que nós estamos focando no nosso estudo, envolve todo o semiárido do Brasil, é uma vasta região que inclui a região Nordeste e extensiva para Minas Gerais e Espírito Santo. Há um marco oficial que define o semiárido no Brasil. Alguns trabalhos, vários trabalhos foram feitos aí em décadas, né, como o Pan-Brasil, que delimitou, como mostra esse mapa em vermelho, as áreas com suscetibilidade ao risco à degradação, à desertificação. Então, um mapa como esse mostra não só o limite das áreas semiáridas, mas mostra também as áreas com propensão à desertificação. Nós vamos melhor mostrar depois. Trabalhos também feitos aí desde a década de 70, vêm sendo feitos trabalhos e que culminaram na caracterização dos chamados núcleos, né, onde já se constata a presença desses fenômenos de desertificação. Então, entre a comunidade científica, né, e os órgãos de gestão, o reconhecimento de 4 desses núcleos, né, localizados no estado do Piauí, Gibués, no estado de Pernambuco, Cabrobó, e no estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, Seridó, aqui mais detalhadamente esses núcleos, né? Então, nós temos aqui Gibués, né, como localizado aqui no estado do Piauí e relacionado com garimpos, com áreas que foram garimpadas e degradadas. Nós temos também aqui um outro núcleo localizado aqui no estado do Ceará, denominado de Irauçuba, e que foi provocado por ocupação desordenada. No Rio Grande do Norte, nós temos o núcleo do Seridó,
é uma região aí de extensa exploração, um polo gesseiro, exploração então de argila e também de lenha, né, de madeira, o desmatamento para alimentar esses fornos do polo gesseiro. E aqui perto de nós, na Bahia, no norte, na fronteira aqui com Pernambuco, o núcleo de Cabrobró, onde solos de natureza muito frágeis, e dentro de uma zona aqui de intensa exploração agrícola e pecuária, provocaram aqui também um núcleo. A gente vai ficar de olho nele, que ele se estende aqui para muitas áreas da Bahia. Nesse mesmo gráfico, nós vemos, além dos núcleos, né, que nós mostramos aqui com a cor mais escura, nós vemos também áreas, né, que foram também mapeadas com níveis de risco de desertificação, desde grave até muito grave, e outras áreas moderadas, onde também desperta maiores cuidados. Em detalhe aqui algumas imagens, né? Aqui a visão Gibués, aqui no Piauí, Araçatuba aqui no Ceará, Seridó aqui no Rio Grande do Norte e Cabobó aqui no estado de Pernambuco, próximo à Bahia. Aqui também um detalhe do trabalho feito no Ministério do Meio Ambiente, que também identificou e hierarquizou essas áreas suscetíveis à degradação. Bom, ao longo aí também a gente vem visto essa preocupação com o fenômeno de desertificação crescente, e mais recentemente a gente vem vendo notícias sobre o aumento desse risco a partir de constatações como a que nós divulgamos com a perda de 40% dos recursos hídricos superficiais no bioma Caatinga, considerando uma observação aí de 35 anos. Aqui com foco aí na Paraíba, 280 mil hectares de Caatinga, desmatamento nos últimos 30 anos, lembrando aí que nós mostramos que a Paraíba está ali muito próxima àquela zonas, né, de núcleo de desertificação. Mais próximo da gente aqui, processo de desertificação do solo tem sido constatado na região do Raso da Catarina e em regiões próximas a ela. Então, o que nós vamos levantar aqui é como nós podemos monitorar, detectar a desertificação. Nós estamos falando de um fenômeno que, primeiro, é um fenômeno muito lento, com percepção nem sempre muito fácil, né, de se ver. No caso lá, o Landim, na área costeira, a gente consegue ver de forma muito mais episódica, muito mais clara a ação, né, a variação do nível do mar, né? Existem registros históricos muito bem já demonstrados por Landim, mas quando a gente vai para a desertificação, esses indícios eles se tornam mais difíceis de serem detectados. Então, exceto aquelas áreas nos núcleos onde já se constatou a perda da biodiversidade e da produtividade do solo e foram definidos, né, como núcleo de desertificação, e outras áreas nós precisamos ter elementos para monitorar. Recentemente, o uso do sensoramento remoto, né, e de sistema de monitoramento de áreas degradadas vem oferecendo ferramentas que podem ajudar na identificação dessas áreas. Vou passar aqui. Então, nós vamos para as ferramentas de monitoramento de emissão. Existem duas delas bem conhecidas que nós vamos falar, o MapBiomas e o SEG. O SEG está muito próximo aí do objetivo desse grupo e ele vem buscando identificar sistema de estimativa de emissões de gases de efeito estufa em todo o Brasil, né? O SEG ele foi um grande incentivador para a existência do MapBiomas e ele utiliza sistematicamente os dados do MapBiomas, como nós vamos mostrar em seguida. Então, o SEG ele envolve aí também ele é uma iniciativa relacionada ao Observatório do Clima, que
envolve aí uma articulação de muitas instituições e organizações ambientais que se uniram e juntam forças para tratar as ameaças relacionadas às mudanças climáticas. Ele tem um arranjo institucional próprio e tem também fontes já bem definidas de financiamento. O que é que o SEG produz? Estimativas anuais de emissões em nível do Brasil, dos estados e dos municípios, isso em paralelo aos relatórios oficiais que são obrigações do Estado brasileiro a assinar convênios internacionais que obrigam o Estado a fazer esses relatórios anuais. Mas as estimativas anuais do SEG era uma contabilidade paralela a essas emissões. Aqui o SEG, dados do SEG mostrando o Brasil, a importância, né, de se fazer essa contabilidade paralela pela própria posição do Brasil como um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Aqui estimativas feitas pelo SEG de 1990 a 2019 mostra, inclusive, uma tendência ao crescimento na estimativa de emissões, e aqui também mostrando uma projeção de crescimento para 2050, o que é preocupante pela situação do Brasil. O SEG ele produz dados, como eu falei, para cada município. Então, vocês aí que estão gerenciando os municípios, que fazem parte da gestão pública dos municípios que estão participando dessa capacitação, os dados do SEG, vocês podem encontrar dados do SEG sobre o seu município, né? E, inclusive, esse mapa aqui, ele categoriza pelo grau de importância de emissões, a quantidade de emissões aí para o Brasil inteiro. E, inclusive, os setores que são os setores relacionados com maiores quantidades de emissão. Você tem a categoria do setor da agropecuária, mudança do uso e cobertura da terra, setor energético, resíduos e processos industriais, além do uso de produtos industriais. Esse é o relatório SEG de 2020, eles devem estar logo produzindo o de 2021. Nós estamos lançando agora, no final de agosto, a nova coleção do Mapa Biomas, que eles usam como base, e algum tempo depois eles já produzem um relatório atualizado para 2021. Mas quem quiser mais informações sobre o SEG, tem esse site aí deles, vocês anotem, vocês podem entrar lá e conseguir mais informações sobre o SEG. Nós vamos agora falar rapidamente também do Map Biomas, que é o projeto de monitoramento de cobertura e uso da terra nos biomas do Brasil. O Map Biomas é uma rede, né? Ele surgiu provocado pelo SEG, né, pelo Observatório do Clima, e ele se tornou hoje uma rede envolvendo universidades, envolvendo ONGs científicas, envolvendo empresas de tecnologia. Então, esse aí é um rol de parcerias do Map Biomas, inclusive as parcerias, né, também o suporte técnico institucional e também os seus financiadores, que aparece aí também nessa gravura. Como a gente mostrou, a importância, o crescimento das emissões, né, relacionadas à constatação dos usos e cobertura da terra, das transformações da dinâmica, como remoção de vegetação, de incêndios, queimadas, né, extração de madeira. Então, todas essas transformações da paisagem, muitas delas fazem com que ocorra emissão, em alguns casos também sequestro, mas o balanço dessas mudanças de cobertura, uso e cobertura da terra, ele hoje no Brasil, um grande responsável pela contabilidade aí das emissões de gases de efeito estufa, com consequência aí em todos os ambientes, como o Landim já mostrou aí na palestra dele.
que o MapBioma faz? Nós utilizamos técnicas de inteligência artificial e de mineração de dados em grandes massas de dados, utilizando um acervo de imagens de satélites produzidas, armazenadas aí desde o início dos anos 80, e esse acervo ele faz parte hoje de um acervo que foi colecionado, estruturado pela empresa Google, né? Então, quando vocês entram lá nos produtos do Google, Google Maps, Google Earth e outros, você vê que eles têm um acervo de imagens de satélites que eles levaram para esse repositório. O que é que nós fizemos de diferente? Nós fizemos uma parceria com a empresa Google para ter acesso a esse banco de dados gigantesco de imagens de satélites, aí de mais de 30 anos, 35 anos de imagens de satélites, não só de um sensor, mas hoje de vários sensores, e nós desenvolvemos algoritmos ou programas de computador para extrair dados dessas imagens. E que dados nós extraímos? Nós extraímos dados relativos a essas transformações de uso e cobertura da terra ano a ano e por município, na escala do município. Bom, o MapBiomas ele expandiu, né, se mostrou tão útil que hoje, além da nossa iniciativa principal, que é o mapeamento do uso e cobertura da terra, nós temos hoje ferramentas desenvolvendo mapeamento da superfície d'água, o MapBiomas Água, incêndios e queimadas em todo o Brasil, o MapBiomas Fogo. Temos aqui também dados relacionados a não só uso e cobertura, mas irrigação, qualidade da pastagem, infraestrutura. Temos o MapBiomas Alertas, que vem monitorando e disponibilizando os locais onde há desmatamento no Brasil todo, e nossa rede hoje ela já expandiu para outros países além do Brasil. No período da Covid, nós usamos essa tecnologia também para monitorar o efeito, a expansão da Covid no país inteiro. Foi só uma contribuição que o MapBiomas deu, mas está lá, nós temos esse monitor também. Aqui mostra que, além do Brasil, nós ampliamos o MapBiomas para toda a Amazônia, né, na América do Sul toda, também para a Mata Atlântica e o Pampa fora, no Brasil e fora do Brasil. Temos também um mapeamento, expandimos para a região do Chaco, envolvendo ali a Argentina, Bolívia, Paraguai, e nós temos hoje também, estamos com uma parceria com instituições da Indonésia, e essas mesmas ferramentas estão monitorando também o território da Indonésia, utilizamos a mesma tecnologia do MapBiomas. Aqui nós parceiros aqui em relação a essas iniciativas internacionais. Então, o MapBiomas ele produz um mapa como esse aqui, no exemplo do Brasil, onde essas cores aqui significam diferentes tipos de unidades de uso e cobertura da terra. Só que, como vocês veem nessa régua que aparece aqui embaixo na figura, nosso mapa ele não é estático. Nosso mapa ele muda anualmente. Então, ano a ano, desde 1985, nós conseguimos, através do uso dessas imagens de satélites, desse acervo de dados do passado, nós conseguimos regredir e mapear dados de mais de 30 anos. Por que isso é importante? Porque nós conseguimos criar séries temporais, séries históricas de observação, e conseguimos produzir análise muito mais robusta, estatística robusta, para tentar mostrar essas tendências e fazer projeções de cenários, né? Então, é um acervo de dados aqui imensurável e que nós estamos utilizando. Aqui um exemplo, né, de como nós fazemos isso, e conseguimos monitorar para cada classe, né, de uso e cobertura, quais foram as mudanças aqui ao longo desde 1985 até
atualmente 2020, agora nós estaremos alcançando 2021. E são dados, né? Nós produzimos aqui estatística em tabelas como essas que estão disponíveis para todo mundo. Abrangemos todo o território nacional e temos uma série de filtros que nós podemos escolher. Se vocês entrarem no Mapa Biomas, você pode colocar o filtro aqui de municípios e selecionar seu município. Nessa gravura aqui foi selecionado um município aqui de Sinop, no Mato Grosso, mas você poderiam colocar aqui o nome do seu município e ele apresentaria aqui, aqui é o município de Sinop, mas ele apresentaria um mapa aqui do seu município e além dos mapas aqui de 35 anos, né, dessas mudanças em seus municípios, como a gente vê aqui, ó, em Sinop, em 85, em 2018, veja como mudou aqui esse município, ó, em 85, esse verde aqui era floresta natural e em 2018, praticamente a floresta foi convertida em áreas agrícolas e também aqui em vermelho, áreas urbanas. Então, vejam como é isso que a gente quer mostrar, essa dinâmica, a gente mostra essa dinâmica aí para vocês. Mostramos aqui o que transformou e esse mapa aqui de síntese de 85 a 2018 de Sinop mostra que essa cor vermelha mostra que houve todos esses locais pintados de vermelho, houve uma transformação abrupta de uma categoria para outra e o que está em cinza permaneceu como era em 1985. Nós mostramos gráficos também como esse, mostrando aqui do lado esquerdo, no ano 85, quais eram as classes originais, e em 2018, em que elas se transformaram. Então, a gente tem uma ideia, conseguimos mostrar esse balanço. Bom, eu vou passar rapidamente. Aqui temos vários recortes territoriais que vocês podem fazer lá nas ferramentas do Mapa Biomas, né? Estados, municípios, biomas, bacia hidrográfico, unidade de conservação, terras indígenas, área remanescente de quilombos, assentamentos, regiões especiais e várias outras a gente tem lá introduzindo e vocês podem ver. No bioma Caatinga, a gente utilizou esse mosaico, né, envolvendo 78 cartas do IBGE que nós mapeamos, e isso corresponde a mais de 3.000 imagens de satélite que nós analisamos. E nós conseguimos produzir mapa como esse aqui, onde nós mapeamos área de floresta mais densa, área de caatinga ou floresta aberta, a vegetação campestre e também as áreas úmidas naturais não florestais, as áreas de agricultura e de pastagem, outras áreas não vegetadas, como área de mineração, área de solo exposto, além do corpos d'água, fazem parte das classes que nós mapeamos e disponibilizamos no Mapa Biomas. Eu vou falar rapidamente da ferramenta Alerta, que ela é interessante, ela oferece informação qualificada, ágil e atualizada para facilitar o trabalho de controle de desmatamento com agilidade, eficiência e transferência. Várias instituições, como aparece aí, elas têm utilizado, como o IBAMA, Ministério Público, CMBio e outros. Aqui é a fonte de alerta nos vários biomas, e o processo de produção de um alerta é simples. Nós pegamos assim, a fonte de alertas que são produzidas aqui pelo INPE, o Mapa Biomas também gera também através do SAD, hoje temos o SAD Caatinga, SAD Mata Atlântica e SAD Amazônia. Nós pegamos esses alertas produzidos por institutos e fazemos uma validação utilizando imagens de altíssima resolução do sensor Planet, um sensor que consegue detectar dados aí de próximo a 1 metro no campo. Então, cada área que foi identificada como possível desmatamento, nós mapeamos, gerando aqui um vetor e disponibilizando praticamente um laudo após se certificar de que isso realmente é um desmatamento. Como é que a gente tem certeza disso? Nós usamos um método que a gente costuma fazer uma analogia a uma multa de trânsito, né? Quando você recebe hoje uma multa de trânsito, você praticamente não consegue contestar aquela multa, porque vem lá, além da informação da infração, da data e do horário, vem lá uma fotografia do seu veículo com a placa
mostrando que você infringiu, furou o sinal, estava com uma velocidade alta, ou seja, é praticamente contestável. Como é que nós fazemos isso? Nós usamos o nosso acervo dessas imagens aqui de resolução altíssima do Planet e nós pegamos aqui uma área desmatada, que foi desmatada, por exemplo, em março de 2022, e nós vamos procurando as imagens para trás, vamos regredindo, até que nós encontramos uma imagem no local onde não havia desmatamento. Então, aquele é a prova. No nosso laudo, como está aqui nesse diagrama pequenininho, a gente coloca as duas imagens. Essa área, por exemplo, em novembro de 2021, onde havia uma mata, e essa área em março de 2022, desmatada. Então, isso é em contexto. Então, agora nós vamos checar se essa desmatamento será autorizado ou não, se ele está dentro de área permitida ou não, e se tem proprietário. Nós não identificamos, mas nós temos lá o cadastro ambiental rural e nós colocamos esse código do cadastro, e aí sim os órgãos ambientais, Ministério Público, podem entrar ali identificar o proprietário e fazer uma autuação para que o proprietário ele justifique, ou seja penalizado pelo aquele desmatamento, se for constatado que ele não estava autorizado, foi um desmatamento ilegal. Então, isso nós conseguimos fazer. Aqui uma visão aqui de como isso era antes ou depois. Aqui na figura nós conseguimos mostrar o antes, a área não desmatada, e o depois, a área desmatada, aqui em detalhe, e geramos esse laudo. Há cerca aí de 15 dias atrás, nós analisamos esse acervo de alertas produzido em 2021 e fizemos esse perfil de desmatamento, onde nós mostramos que o desmatamento cresceu no Brasil em 2021 em comparação com 2020, e hoje ele predomina no bioma Amazônia, no Cerrado, e em terceiro na Caatinga. Então, aqui para a Bahia, tanto o Cerrado como a Caatinga são dois biomas onde o desmatamento cresceu. Aqui as áreas desmatadas, estimamos que em 2021, mais de 16 mil quilômetros de área foi desmatada no Brasil inteiro, e através de quase 70 mil áreas de alerta de desmatamento que foram validados e disponibilizados. Esse outro gráfico, também produzido pelo relatório do MAP Biomas, mostra em áreas de vermelho as áreas onde estão os principais hotspots, áreas quentes, onde estão sendo muito desmatadas no Brasil. Chama a atenção aqui a região do Matopiba, aqui no oeste da Bahia, e nos estados vizinhos, mas nós temos também núcleos aqui na Bahia, mais na região leste, aqui na Bahia, onde há também uma preocupação com o desmatamento, e aqui chamando a atenção áreas próximas a núcleos de desertificação, que a gente vai chamar a atenção mais adiante. Aqui só para mostrar essas áreas fortemente degradadas, são áreas que estão próximas às áreas que também estão sendo desmatadas. Bom, para mapear especificamente o monitoramento relativo à desertificação, nós desenvolvemos um sistema que nós denominamos de sistema árida, como vamos falar aqui adiante, através dos indicadores como superfície de água, variação de biomassa vegetal, mapa de uso e cobertura e do índice de desertificação. Nós criamos aqui um cubo de dados com as imagens de satélites vinda do MAP Biomas e fazemos aqui uma série construindo vários índices para tentar demonstrar. Nós desenvolvemos esse conceito, nós pegamos lá na região de Gilboés, lembra lá que eu falei que é um dos núcleos de desertificação, e nós fomos aqui para o detalhe, localizamos Gilboés e tentamos mostrar aqui, por exemplo, aqui tem
a desertificação, utilizando como linha de base as áreas que já eram conhecidas como desertificadas antes início da nossa observação, são essas áreas de amarelo, e nós constatamos aqui novas áreas nos últimos 18 anos, 12 anos e 6 anos. Então, nós desenvolvemos um monitor aqui de 35 anos e nós conseguimos mostrar que o processo de desertificação nesse núcleo está aquecendo e que nós conseguimos monitorar usando o índice biofísico que nós vamos mostrar a seguir, né? Esses índices estão relacionados à qualidade do solo, o índice de qualidade do clínico, a vegetação e o índice de qualidade de gestão. Então, aqui está o sistema que nós desenvolvemos chamado MAP Biomas Árida, é um sistema também de alerta ao desmatamento. Nós estamos agora modificando esse sistema que vai se chamar um sistema de degradação e vai ser voltado para o país todo, não só para a região semiárida. Então, o árida vai ser um componente desse sistema de degradação de áreas, e a ideia desse sistema, quando nós fizemos, era contribuir para entender, identificar e monitorar a degradação e risco de desertificação na região semiárida no Brasil. Conceito esse que nós vamos expandir, escalar agora para o Brasil todo. Nós utilizamos ferramentas do MAP Biomas e tudo baseado aqui em processamento em nuvens e de computadores com imagens de satélites. Como é que a gente faz isso? Esse trabalho foi feito em parceria com o PNUD, com o meio ambiente, como nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos ferramentas, aqui um ponto desse vermelho que aparece aqui numa imagem de satélite, uma localização em um local aí da região Nordeste. Nós mapeamos, através do sistema de satélites, essa série temporal de índices relacionados à vegetação em diferentes tipos de sistemas. Usamos aqui 3 tipos de sistemas sensores para mostrar a variação desse índice de vegetação. Entretanto, como essa curva aqui mostra a vermelha, há uma sazonalidade, isso é natural. Nós estamos no bioma Caatinga, nós temos épocas de chuva, épocas de seca, e esse índice ele tem essa sazonalidade. O que é que nós fazemos? Como nós temos agora uma sequência, uma série temporal contínua de 35 anos, nós fazemos um tratamento e o nosso objetivo é gerar aqui essa reta de tendência. Então, o que essa figura está mostrando? Que, apesar de anualmente e de tempos em tempos nós termos valores alto e baixo do índice de vegetação, refletindo o valor, período seco e período chuvoso, ao longo desses anos, a reta está decrescente, mostrando aqui que há uma tendência à redução desse índice de biodiversidade. Então, o sistema, nesse ponto aí, nesse local aqui, ele está a uma tendência de perda de biomassa, e isso é um fator que a gente já viu lá atrás no conceito, é um fator que desencadeia a desertificação. Nós ampliamos isso aqui para vários anos, eu vou passar rápido isso mostrando, mas a gente depois de desenvolver esse conceito, nós fomos para uma prova de campo, em parceria aí com o PNUD, com o Ministério, nós fomos para uma região de Poço Redondo, aí no vizinho estado de Sergipe, quase na fronteira aqui com a Bahia. É uma região conhecida por degradação e risco de desertificação, e lá foram feitos experimentos para tentar conter esse risco de desertificação, nesse projeto do PNUD com o Ministério do Meio Ambiente. Nós fomos lá usar essas ferramentas para tentar mostrar se nesses anos foram efetivos ou não. Eles têm lá alguns sistemas que foram identificados na área, por exemplo, integração lavoura, pastagem e floresta, é um dos sistemas, e nós mostramos aqui que se nós estava falando com ela, e não foi? Se nós formos utilizar
só os mapas, né? Essa linha vermelha na horizontal mostra que a gente não consegue detectar essas mudanças. Mas quando nós vamos para a imagem de satélite, nós conseguimos ver que os índices que nós utilizamos aqui, ó, variação da produtividade primária, índice de aridez, estoque de carbono, eles mostram aqui que ao longo desses anos há uma tendência de perda, né, de redução desses índices, mostrando ampliação do risco da desertificação. Esse último aqui, que é gás de efeito estufa, ele está ao contrário, mostrando exatamente que aumentou a emissão, né? Enquanto os outros crescem na produtividade, nesse último gráfico aqui, a tendência aqui é ascendente, mostrando que a tendência de aumento de emissão de gases de efeito estufa, então aumenta o risco, né? Bom, nós fizemos isso para outras obras, esses são os barramentos de base zero, que eles construíram tentando conter a perda de solo, né, ao longo das drenagens. Nós fizemos também as medidas e mostrando que ainda não houve resultado positivo. Os cordões de pedras também em área de encosta que eles utilizaram, nós também medimos, né, mostrando que ainda também não houve esse efeito. Também a gente mostrou, fomos colocar, mas o prazo que eles fizeram isso em 2018 e nós medimos 2 anos depois, então, de fato, não houve tempo para ainda se observar o efeito, mas a ideia é que o sistema monitora e a gente espera aí que, se essas obras elas foram mantidas, a gente espera detectar, a partir de 5 anos, pelo menos, essas mudanças. Bom, nós desenvolvemos isso como um aplicativo também para ser utilizado no celular, e cada gestor dessas áreas, que pode ser inclusive vocês aí dos municípios, podem carregar esse aplicativo no seu celular e você, em campo, marcar um local onde você observa uma área com risco de desertificação, e tem aqui um login autorizado, e você preenche esses dados e consegue nos informar sobre esses resultados. Então, é uma ferramenta também que está disponibilizada. E, para finalizar, nós mostramos aqui um resultado que nós pegamos os vários monitores e fizemos aqui para um mosaico de municípios envolvendo aqui desde Curaçá até aqui a região de Canudos, são vários municípios que fizemos mosaico. Aqui a mudança de uso, nós podemos fazer isso usando o monitor. Mostramos aqui a nossa série histórica de mudança de uso, como era em 1985, e como passou aqui em 1995, observe, aumentando, reduzindo a cobertura vegetal, em 2005 mais ainda, em 2020 mais ainda. Aqui nós medimos o desmatamento acumulado ao longo desses anos, para mostrar os locais onde houve desmatamento acumulado. Degradação de pastagem é outra ferramenta que a gente consegue mostrar aí em vermelho, onde foi detectado pastagem degradada. Redução aqui de água, né? Mostramos aqui a predominância de tons vermelhos, mostra aqui um balanço negativo nessa área, em algumas partes da área do bloco, redução, né, de disponibilidade de água, tendência de decréscimo da superfície d'água, mostrando aqui mais detalhe em município. E, por último, monitor do árida, mostrando aqui uma redução da produtividade primária, que também aumenta o risco da desertificação. Essas áreas com baixa produtividade e transição de cobertura natural para uso antrópico são indícios da desertificação, por mostrarem um aumento desse risco, e nós conseguimos monitorar isso. Bom, então é isso que a gente tinha a mostrar para vocês. Os resultados eles estão sendo publicados, né, também, mas esses sistemas eles estão disponíveis e qualquer um de vocês pode utilizar. Então, agradeço aí, estou à disposição aí para o debate. Obrigado, professor Washington.
ótima finalização com a arara azul de Lia. Eu sou um observador de aves. Tem um projeto, inclusive, com o Charbel, coordenador do NCT Intri, seu grande colega, de observação de aves. A gente sai pela Bahia levando o pessoal para entrar no meio do mato. Muito obrigado pela sua palestra, trazendo aí muitas ferramentas de gestão, tanto o Fórum Clima Salvador quanto o Baiano Clima, que são 2 projetos que Letícia e eu coordenamos, com várias das pessoas que estão nos assistindo aqui. Nós trabalhamos tanto com o MapBiomas como com o SEG, né? Fico muito feliz aí da sua presença. A Renata Potenza também vai estar lá do Imaflora, vai estar com a gente numa mesa mais à frente. Nos eventos locais, a gente vai estar levando dados específicos do MapBiomas e outras bases também de desertificação. A ideia também é aprofundar um pouco localmente. E aí um panorama muito interessante das várias ferramentas que essa base tem, muitos dados aí relevantes para os municípios. Bom, eu vou passar para a Letícia formular as perguntas primeiro para o professor Landim e, na sequência, a gente volta para o professor Washington. Letícia, a palavra está contigo. Pronto. Muito obrigada, professor Washington, por esta aula maravilhosa. Eu acho que também todos estão com o mesmo sentimento de que temos aí uma série de questões para serem discutidas. Vou, então, elenquei aqui as perguntas ao longo das palestras e passo, então, para o professor Landim. Nós temos 4 perguntas, professor. Eu vou elencar. O senhor prefere que eu elenque todas as 4 e depois o senhor responde? Olha, como for melhor aí para você. Pronto. Talvez então, coloque logo todas, né? Vou anotar aqui. Pronto. Começamos, então, com Catarina Lorenzo, e a pergunta é: o engordamento de praia pode causar outros problemas e consequências no meio ambiente, na biodiversidade? Catarina Lorenzo, que é uma jovem ativista para as questões do meio ambiente. Obrigada pela presença, Catarina. Giovana Paim pergunta: os investimentos em energia renovável terão o poder de frearem esse panorama costeiro terrível ou trarão mais impactos? Pergunta 3 é de Lailton Câmara, sobre o Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAE Bahia. Qual o andamento e a utilização dos estudos realizados por esse plano? Compreendendo aqui que o professor Landim falará como um pesquisador e que é possível que tenha conhecimento do PAE, mas será pelo viés acadêmico. A 4ª pergunta de Gilberto Campos, ele fala que entende a complexidade do tema relativo à erosão costeira, mesmo estabelecendo a linha de recuo como padrão, outras iniciativas seriam necessárias para áreas já impactadas. Supondo que estas áreas impactadas tenham outras soluções empregadas, a linha de recuo inicial sofreria alteração? Com o senhor, então, professor. Bom, então, vamos ver se eu entendi. Engordamento de praia. Engordamento de praia, o que aconteceu? A erosão, ela eliminou a praia. E o que a gente vai fazer é construir uma praia, reconstruir a praia de novo, quando a gente faz um engordamento, né? Óbvio que tudo tem um impacto, né? Por exemplo, você tem que encontrar uma fonte de sedimento com as mesmas características da praia que sofreu erosão e vai ter que ser feita uma dragagem hidráulica, uma dragagem desse sedimento na área fonte, isso vai ter que ser transportado até o local onde a praia vai ser engordada, né? Então, tem, obviamente, impactos, né? Com praticamente tudo que a gente faz, né? Agora, eu não diria que é um impacto, vamos dizer, muito severo, né? Seria uma coisa mais ou menos temporária,
porque a gente não está introduzindo na praia que foi erodida nenhum elemento estranho, a gente está introduzindo uma areia de praia com características semelhantes. Tá? Depois, energia renovável terá mais efeitos. Né? Obviamente que à medida que cresce a oferta dessa energia renovável, a gente vai ter, isso se espera que isso implique num consumo menor desses combustíveis fósseis. Agora, o problema todo é que essa energia renovável é mais para geração de eletricidade. E a gente depende muito de combustíveis fósseis ainda para movimentar toda essa frota de carros, né? Navios. A gente depende de combustíveis fósseis para fazer fertilizantes, né? A gente depende de combustíveis fósseis para fazer plástico. Então, os combustíveis fósseis ainda vão ficar aí. O uso de combustíveis fósseis ainda vai ser muito difícil, numa escala de tempo pequena, a gente eliminar o uso desses combustíveis fósseis. Né? Então, na minha maneira de ver pessoal, né, como ele depende tanto do petróleo, do gás, né, vai ser uma coisa que essa transição não é uma coisa que vai acontecer em 1 ou 2 décadas. Eu acho que vai levar muito mais tempo que 1 ou 2 décadas, e até essas metas se colocam de emissão zero e tudo mais, uma escala de tempo 2030, 2040, talvez seja uma coisa praticável de ser alcançada. Né? E desertificação. Eu não trabalho com desertificação, acho que o professor Washington ele vai ter mais capacidade de responder essa questão, mas o problema é o seguinte: um aspecto que pode influenciar a desertificação é porque, por exemplo, quando você olha o clima, né, você olhar, por exemplo, uma distribuição dos eventos climáticos, ele segue uma curva normal. Então, nas extremidades, né, eu tenho os eventos, tem a característica modal, naquela moda central, e nas extremidades eu tenho esses eventos extremos. A mudança climática vai deslocar essa curva ao longo desse eixo horizontal. Então, um evento extremo de seca, por exemplo, que seria importante para a desertificação, que ele teria um tempo de recorrência muito pequeno, quando você desloca a distribuição desses eventos no espaço, no tempo, então, cada vez uma coisa que seria muito rara de acontecer, ele vai ficando cada vez mais comum, né? Então, a frequência desses eventos de seca, ela pode, associada a esses impactos humanos que já existem aí, que o Washington descreveu, né? Eles podem acelerar o processo de desertificação. Talvez, se não mudasse nada, não seria uma ameaça muito grande, mas à medida que você muda a distribuição dessas normais climáticas, né, você aumenta os extremos tanto de mais chuva quanto os extremos de seca. Tá? Então, é isso que eu poderia dizer. E o caso da linha de recuo é o seguinte: no local onde não tenha nenhuma ocupação, faixa de recuo, no local onde não tenha nenhuma ocupação, se você vai licenciar um empreendimento, você teria que implementar algum tipo de faixa de recuo. No caso da Bahia, como já tem uma faixa de recuo de 60 metros, pode ser que essa faixa de recuo de 60 metros consiga absorver as mudanças futuras da linha de costa nas próximas décadas. Mas em outros lugares, principalmente naqueles lugares vizinhos às embocaduras de rios e dos deltas de maré vazante, 60 metros, em muitos casos, não são suficientes. Então, é preciso se fazer, ou se calcular, ou estabelecer essas faixas de recuo maiores. Nos lugares que já estão ocupados, é muito difícil você estabelecer uma faixa de recuo. Então, as soluções que podem ser feitas são justamente aquelas. Depender do recurso que você tem, fazer uma obra de contenção dura, botar pedra ou muro, fazer um engordamento de praia, né?
ou fazer uma relocação, né? Pode ser que essa relocação seja possível, né? Como ocorre às vezes no exterior, em que, por exemplo, se tem uma casa que foi destruída, 70, mais de 30% da sua área construída, é proibido de ser reconstruída. Ou então pode haver uma troca. Quer dizer, o poder público pode dizer o seguinte: olha, eu vou lhe dar um estímulo, sua casa está ameaçada de erosão, eu vou lhe dar um lote numa região mais interna e até lhe dar um auxílio para você transferir sua casa para uma posição mais interna, né? Mas tudo isso depende do recurso disponível. Então, nas áreas que já estão construídas, tem que ter um investimento ou com obra de contenção dura, ou com engordamento, ou até mesmo uma mudança, mas essa ferramenta de gestão da faixa de recuo, ela se aplica muito mais em áreas que ainda não têm nenhum tipo de ocupação. O que é o caso do estado da Bahia. Você pegar a costa do estado da Bahia, em grande parte é desocupada. Então, daria muito bem para se usar essa ferramenta de gestão, a faixa de recuo, né? Nesses novos licenciamentos. Eu acho que basicamente era isso, né? Basicamente era isso. Isso, professor. Eu peço desculpas, o senhor respondeu muito bem, mas, de fato, a pergunta de Lailton Câmara, ele fez a observação que estava direcionada para o professor Washington. Então, agradeço, agradeço pela resposta. Passo, então, vou fazer. Desculpem, meu áudio fechou. Professor Washington, vou fazer então as perguntas que estão direcionadas para o senhor. Adriano Zeferino, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, pergunta: professor Washington, existe um estudo, levantamento atualizado da ASD, ou hoje só temos os do PAN 2004? A Andresa pergunta: professor, o senhor prefere que eu vá fazendo as perguntas e o senhor respondendo? Pode citar aí, que eu anotei algumas aqui, aí eu estou com o controle, pode continuar. Ótimo. Andresa pergunta: como posso interpretar essas áreas com mapas do tipo NDV e pluviométricos? NDVI e pluviométricos. Aí a pergunta de Lailton, que foi respondida pelo professor Landim, que é sobre a questão do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAI Bahia. Qual seria o andamento e a utilização dos estudos? Giovana Paim pergunta se na rede de instituições e pesquisadores do MEP Biomas já foi feita alguma pesquisa no âmbito de recuperação das áreas desertificadas. Gilberto Campos pergunta em relação aos processos de combate à desertificação, quais seriam as estratégias consolidadas para reverter esse processo e se serão comprometidas com as mudanças climáticas. Dielson Mendes pede uma explicação do que seja pastagem degradada e qual tipo, e Janaína Diniz pergunta como acessar o MEP Biomas, referente aos municípios. Eu adianto a Janaína que essa é uma das questões que serão levadas individualmente a cada um dos municípios. Professor, por favor, é com o senhor. Obrigado. Bom, eu vou começar aqui pelo PAN e PAI, vou responder mais ou menos junto. Adriano, a sua pergunta se refere a ASD, se só tem usando o conceito de ASD, realmente o último trabalho que foi realizado, né, foi o trabalho do PAN, né, 2004. O conceito, nós estamos utilizando um outro conceito, né, que é um conceito de LDN, né, o Land Degradation Neutrality, que é um conceito que a UNCCD, lá da ONU, vem aplicando, a neutralidade da degradação da terra, esse conceito que nós estamos utilizando, monitora
é exatamente a contribuição de alguns índices que foram definidos como índices mais importantes, né, na produção desse efeito da degradação da terra. Então, o próprio o NCCD ele tem outros trabalhos feitos de forma global, e aqui no Brasil, a gente, aí, com o Map Bioárida, nós adotamos esse conceito da UNCCD e vamos, já temos nós temos já um beta, né, um sistema beta, e estamos migrando ele agora para um sistema para o Brasil todo de degradação da terra. Lailton, a gente participou até do PAI, né? Fizemos o Atlas de Desertificação lá na época, mas com as diversas mudanças que houveram nos órgãos ambientais estaduais de lá para cá, isso foi um pouco perdido. Em alguns anos houve alguns contatos feitos pelos herdeiros desses órgãos ambientais, mais recentemente pelo INEMA, fizeram um contato prévio, mas não sei exatamente, não tenho como lhe dizer em que anda os trabalhos feitos em relação ao grupo de desertificação dentro do estado da Bahia. Realmente eu não tenho essa informação. Andresa, os mapas, o acesso aos municípios, Andresa, você pode, se você entrar lá no portal lá do Mapa Biomas, existem filtros, né? Um desses filtros são filtros geográficos, você escolhe se você quer estado, município, aí se você escolher município, você digita lá o nome do seu município, você filtra não só o mapa, mas o mais importante, as estatísticas do banco de dados, eles também são filtrados e você tem acesso a esses dados filtrados. Giovana, vamos ver aí, né? Giovana, futura colega minha da UFES, né? Giovana, nós fizemos, né, em 2018, antes de 2018, existia no governo federal, né, no Ministério de Meio Ambiente, havia um projeto chamado de URAD, que eles chamaram de Unidades de Recuperação de Áreas Degradadas. Eles fizeram um projeto piloto exatamente naquela região lá de Poço Redondo, lá em Sergipe, que eu falei, e eles tinham, acho, também uma outra lá no Ceará, e eles, nessas áreas, o projeto consistia em testar diversas formas de recuperar, regenerar a paisagem da Caatinga, né? Eu mostrei alguns slides que mostravam naquela área lá de Poço Redondo, algumas das estratégias que eles usaram, como ampliar os sistemas agroflorestais, utilizar algumas obras de pequeno impacto, como as barragens de pedras, as barragens invertidas, também um trabalho de manejo. Então, nessas áreas nós começamos a monitorar. O problema é que nós iniciamos isso em 2018, aí teve uma burocracia para assinar acordo, repasse de recursos, tal, quando nós conseguimos trabalhar, 2019, começamos a poder os primeiros resultados, e aí, logo depois disso, houve mudança no Ministério e, na realidade, esse órgão do Ministério do Meio Ambiente que cuidava da educação, ele foi para o limbo, ou seja, não ficou nem no Ministério do Meio Ambiente, nem foi para outro. Então, o projeto ele foi descontinuado, né? Nós ainda continuamos gerando os dados, suponho que essas URADs, elas também foram... eu soube que o Ministério da Agricultura herdou uma parte aí da gestão dessas unidades, mas não sei exatamente se eles mantiveram os programas de regeneração da Caatinga. Aí, aproveitando essa pergunta aí da Giovana, o Gilberto Campos, ele perguntou quais são, né, esses componentes, né, que seriam favoráveis. Existem alguns que já são sendo feitos e que são
tem sido testado, manejos adequados, técnica de manejo adequado do solo, né? Por exemplo, mesmo nas áreas onde onde já há agricultura instalada, precisa ter um trabalho de extensão rural para que esses agricultores eles façam técnicas de plantio que gerem menos perda do solo e erosão. Então, isso é uma prática também. O recatingamento, né? Existe aí programas amplos, né, de se reintroduzir espécies nativas em áreas degradadas para buscar a regeneração, né? E trabalho também com a população para que a população ela seja sensibilizada e atue de forma a colaborar no nível local para tentar reduzir esses processos. A mudança climática, evidentemente, ele puxa para um outro patamar, então a gente está fazendo as coisas usando um determinado padrão, uma base zero, e se a mudança climática, se ela leva isso para um outro patamar, né, a gente vai ter que se esforçar muito mais em manejo, em recadeamento, em trabalho com a população e talvez até outras áreas. Então, afeta, Gilberto. Deilson perguntou o que é pastagem degradada, é aquela pastagem que já não demonstra mais produção. A gente detecta isso porque ela está se transformando em quase que áreas expostas, né? Ela não está conseguindo mais ter produção. Cláudio perguntou se só nas áreas naturais que nós recomendamos esse processo de recuperação. Não. Mesmo as áreas que já sofreram desmatamento, etc., existe a possibilidade de regeneração. Então, isso vai além das áreas naturais. Mas na realidade, o que a gente mede lá como monitor do Árida é o esforço em relação a essas áreas que foram antropizadas, se ele está, até que ponto ele está atingindo limites além da capacidade de sustentação, né, do sistema, né? Porque a gasificação é isso, ele se tornou irreversível, o sistema não consegue mais se regenerar, nem naturalmente e nem mesmo para utilização agrícola ou pecuária. Okay? Então, essa é uma característica. Teve também uma questão sobre que eu perdi aqui o nome da pessoa que perguntou, que foi em relação aos mapas, né? Você pode me lembrar aí? Foi Janaína Diniz, professor. Qual foi a pergunta dela? Você pode me... Como acessar no MAP Biomas os dados referentes aos municípios? Isso eu já respondi, foi utilizando os filtros, mas teve uma outra também, sim, eu acho que foi a Andresa que ela perguntou sobre como é que utiliza eu achei o nome dela aqui, como é que utiliza dados de NDVI, de pluviométrica. Isso, exatamente. Isso. Exato, depende do propósito, Andresa. No nosso caso aqui, por exemplo, como a gente está querendo monitorar a desertificação, por exemplo, o NDVI é uma série que mostra a produtividade, ela reflete a produtividade, mas o NDVI ele é um índice que é muito, como é que se diz, ele responde rapidamente a mudanças, por exemplo, sazonais. Então, simplesmente você gerar um NDVI estático e encontrar NDVI baixo, você não pode assegurar que aquela área está tendo perda de produtividade. Então, com esse mecanismo do MapBiomas que nós mostramos aí, nós trabalhamos com séries históricas, séries temporais. Então, nós pegamos uma série aí, nós temos a observação de mais de 30 anos, e aí nós fazemos algumas tratamento desses dados do NDVI para encontrar as tendências, se está uma tendência de redução da produtividade primária ou se a tendência é neutra ou está aumentando, enfim, se estiver regenerando, está aumentando, pode estar neutra, não está afetando,
mas pode estar também reduzindo, e quando está reduzindo, isso é um fator importante para monitorar a degradação. Eu acho que eu cobri todo mundo, se não cobrir... Sim, professor. Cobriu todas as perguntas, sim. Virgílio, é com você. Muito obrigado, professor Washington. O professor Landim avisou agora que precisou sair. Nós vamos encerrando o nosso evento, né? Mais uma mesa de altíssimo impacto no sentido positivo. Eu já agradeci aqui no pessoal o professor Landim para mais uma grande contribuição dele. Ele vem sistematicamente contribuindo tanto com o Fórum Clima Salvador quanto com o Baiano Clima. O professor Washington, da UFSC, que também é do INCTENTRI, também é uma organização muito colada com o Fórum Clima Salvador, é uma organização inserida, né, fundadora do Fórum Clima Salvador, e que é uma apoiadora do Baiano Clima. Professor Washington, mais uma vez, gratíssimo pela sua excelente palestra. Nós vamos aprofundar essas questões tanto com a Mariana Vale, da UFRJ, que é integrante do IPCC, e também localmente nós vamos estar levando muitos desses dados para também discutir de uma forma mais focada em cada município. Agradeço a presença de todas e todos. Nós vamos subir essa apresentação também para o YouTube, para quem quiser reassistir. Imagino que tenha aí todo mundo que esteja processando essa quantidade enorme de informações e dados, e aí o YouTube é uma oportunidade, aí o Adriano, inclusive, solicitou, a gente vai fazer isso, é uma oportunidade da gente estar reassistindo, reinterpretando, endereçando novas questões, né? Para isso que é o programa Baiano Clima. A gente vem fazendo aqui um grande esforço em trazer os melhores e as melhores especialistas no tema, e hoje, mais uma vez, é um evento marcante. Então, vamos juntos, vamos juntas, até a próximo evento, a próxima mesa do Baiano Clima. Uma boa tarde a todas e todos. Tarde.